Abra comigo a sua Bíblia, lá em 1 Timóteo, capítulo 1. Nessa noite nós vamos falar de um tema que precisa estar gravado em nossas mentes. E o tema desta mensagem é simples. Só tem 3 palavras. Deus salva pecadores. Vou repetir para você poder memorizar. Deus salva pecadores. Vamos ler lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Amém? Podemos ler, irmãos? Diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Amém? Deus, graças te damos pelos louvores, graças te damos, ó Deus, pelo momento das ofertas, e agora, ó Pai, nós te agradecemos pelo momento da sua palavra. Ela foi lida e agora, Deus, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Ela vai ser ministrada e pedimos que o Senhor venha aplicar, ó Deus, cada palavra em nossos corações, para que nós possamos, ó Deus, viver uma vida, Senhor, digna da vocação pela qual nós fomos chamados, ó Deus. Senhor, não permita que o diabo nem nada, Deus, arranque de nossos corações a Tua palavra, mas finca, Deus, na terra do nosso coração, cada palavra que vai ser ministrada aqui nesta noite. Pedimos no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Olha para mim, queridos. A primeira coisa, a minha primeira observação, quando eu olho para esse texto, é perguntar a quem o apóstolo Paulo está dizendo ou está escrevendo estas palavras. Que palavras são essas, João Pedro? Eu vou tentar explicar para vocês. Deus, o Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, salva pecadores. Esta é a frase que eu paro para observar e me pergunto: a quem o apóstolo Paulo está escrevendo essas palavras? E aí, eu entendo e estudo que Paulo escreve essas palavras para um pastor, para um jovem pastor. E ele então escreve a verdade a um líder de uma igreja que deve pegar essa verdade que ele recebeu e transmitir aonde quer que ele estiver, tanto na igreja local, quanto na rua, na vizinhança, não interessa. Aonde quer que o jovem Timóteo estivesse, ele deveria pregar e dizer essas mesmas palavras. Deus, o Pai, através do Filho Jesus Cristo, salva pecadores. E aí eu creio que muitos dos que estão sentados aqui nesta noite e muitos dos cristãos que se dizem evangélicos não compreendem ou não conhecem tão profundo esta verdade que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. O que Paulo está dizendo a Timóteo é digno de toda aceitação. Ou seja, ela não pode ser questionada, ela não pode ser debatida, ela é uma verdade que tem que ser aceita de leste a oeste, de norte a sul. Ou seja, Deus, através do seu Filho Jesus, salva pecadores. E se há algum conforto, se você está precisando de uma consolação, esta é para nós nesta noite uma consolação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores.
E o meu primeiro questionamento para você poder pensar aí nesta noite é: o que você tem pregado aí fora? Se esta é uma verdade que deve ser crida e aceita, o que nós estamos pregando no nosso trabalho? Que Cristo veio para dar carros, que Cristo veio para dar roupas belíssimas, fortunas e tudo mais, ou Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores? Eu quero que vocês entrem comigo nessa encenação que eu vou tentar fazer com você em palavras. Digamos que um entrevistador, ele escolha 3 homens das 3 principais religiões do mundo. Reúna numa sala, num programa de televisão, ao vivo, e ele então pergunta para um judeu ortodoxo, aquele judeu rígido, aquele judeu que não fala o nome de Deus, mas nem brincando. Ela pergunta, ou o entrevistador pergunta assim para o judeu: Senhor, se você morresse agora, para onde iria? Aí ele, como judeu ortodoxo, bem, eu deveria ir ao paraíso, porque eu amo a lei do Senhor. Sou um homem justo, faço boas obras, estudo a lei e amo a justiça. Nela me alimento de dia e de noite. Aí o entrevistador, o repórter, fala assim: ok, entendi. Aí ele vai passar agora para o muçulmano e pergunta para o muçulmano: se você morresse agora mesmo, para onde iria? E o muçulmano responderia: eu deveria ir ao paraíso. O islâmico responde: porque eu amo o Alcorão. Fiz todas as peregrinações, fui a Meca, fiz as orações diárias, dei esmolas aos pobres, e por isso eu sou um homem justo. E o repórter diz: ok, entendi. Aí agora é hora dele fazer a pergunta para um cristão. E ele pergunta: Senhor, se você morresse agora mesmo, para onde você iria? Sabe o que o cristão deveria responder? Eu deveria ir para o céu. Porque, bem, eu nasci em pecado. Em pecado minha mãe me concebeu. Eu quebrei cada lei já dada por Deus. Fui achado completamente injusto, sem mérito, sem valor, de modo que eu mereço o mais profundo e escuro julgamento. O repórter o interrompe e diz assim: pare, eu entendo. Eu entendo os outros caras, eu entendo o judeu ortodoxo, eu entendo o muçulmano, mas o que eles dizem que vão para o céu porque eles merecem ir para o céu. Deus deve a eles o céu. Deus está com dívida, ou melhor, em dívida com eles. Já que eles se provaram dignos, Deus deve dar o céu a eles. No entanto, eu não entendi você, o repórter dizendo para o cristão: eu não entendi você. Você me conta com alegria que vai para o céu, mas depois me diz que não tem valor ou mérito para ir para lá? Como então você vai para o céu? E o cristão sorri e diz: porque eu vou para o céu baseado no mérito e no valor de outro, Jesus Cristo, meu Senhor. Aí eu te pergunto, dos 3, judeu ortodoxo, muçulmano e do verdadeiro cristão, qual deles glorificaram a Deus e quais deles glorificaram a si mesmo? Responda para si. Eu acredito e quero concordar com você, que você também pensou da mesma forma, somente aquele que disse que iria para o céu por causa de Jesus Cristo. Porque Cristo veio ao mundo
para salvar os pecadores. É isso que Paulo quer dizer no versículo 16. Leia comigo aí no versículo 16. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. João Pedro, onde você quer chegar com isso? Deus salva pecadores, para que a glória e a honra seja somente dele e não nós. É isso que Paulo está escrevendo a Timóteo. Deus salva, para que a glória e o louvor seja dele e não nosso. Agora eu quero falar com vocês, no decorrer desse sermão, 3 coisas. A primeira delas é a missão de Cristo no mundo, porque você leu comigo e está bem explícito que Jesus Cristo veio ao mundo. Se ele veio ao mundo, ele veio fazer alguma coisa, correto? A segunda coisa que eu quero considerar com vocês aqui nesta noite é acerca da salvação, os aspectos da salvação. E a última coisa que eu quero considerar com vocês aqui nesta noite é com desrespeito a algumas aplicações práticas que esta leitura que nós fizemos hoje vai implicar em nossas vidas. Abra comigo lá em Romanos capítulo 3, perdão. Nós vamos ler os versos 21 até o verso 26. Vou ler para nós ganharmos tempo. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a tolerância de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha para mim. O maior propósito pelo qual Cristo veio aqui neste mundo foi satisfazer a injustiça de Deus que foi insultada no jardim do Éden com a desobediência de um único homem. Quantos aqui conhecem a passagem do Getsemane? Jesus estava no monte, Getsemane, orando ao Pai, dizendo o quê? Pai, se possível for, passa de mim o quê? Este cálice. Será que Jesus estava com medo da cruz? Não. Porque os apóstolos, depois de Jesus ressuscitar e eles pregarem o Evangelho, muitos deles foram mortos na cruz. Quantos deles perderam a vida numa cruz? Então era por causa da cruz, João Pedro? Não. Será que era por causa dos romanos? Poxa, os romanos cruéis, duros, severos, vão crucificar Jesus, vão açoitá-lo. Será? Não. Então, o que era que estava naquele copo que Jesus falou assim, Senhor, passa de mim esse cálice? Eu vou te responder. Naquele cálice continha uma bebida que eu não suportaria beber. Estava ali naquele cálice a ira de Deus. Então Jesus olha e diz, Senhor, passa de mim esse cálice.
Mas, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus, porque alguém precisava pagar essa dívida, essa ofensa feita ao Deus Santo e Criador de todas as coisas, você vai olhar lá em Isaías 53 e vai ver que ao Senhor agradou morrer Jesus. O Senhor ficou satisfeito em pegar o seu filho e, como um vinho amassado, servi-lo. A missão de Cristo foi morrer levando as transgressões do seu povo, de acordo com Mateus capítulo 1, versículo 21, e sofrendo o castigo divino pelos pecados de seu povo. Ele foi abandonado numa cruz. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quantos aqui já se sentiram abandonados por Deus? Quantos? Você já se sentiu abandonado por Deus? Quem mais já se sentiu abandonado por Deus? Eu posso te responder com toda a minha sinceridade? Nós nunca fomos abandonados por Deus. Com todos os pecados do povo de Israel, eles não foram abandonados por Deus. É inacreditável como na Síria eles foram guardados. É inacreditável como na Babilônia eles foram guardados. Em todos os cativeiros que eles passaram, Deus estava ali. Deus não tinha desamparado o povo de Israel, mas o seu filho sim. Deus meu, por que me desamparaste? Então foi numa cruz que Deus abandonou o seu filho. A missão de Cristo não foi curar enfermidades. Mas João Pedro, que heresia é essa? Você vai ver nos evangelhos, ele passando e curando e fazendo. Tudo bem, mas não era essa a missão de Cristo. Eu vou te dizer que ele curou, ele ressuscitou, ele fez o que fez, porque era o próprio Deus aqui na terra. Então, poxa, se eu sou o próprio Deus aqui na terra, eu vou fazer o que eu quero fazer. E se eu quero curar, eu vou curar. Eu quero, vai, toma aí a visão. Põe a mão no peito, está curado. Tocou em mim, virtude saiu, está curada. Ó, vou dar a palavra e ó, o seu servo vai ser curado. Toquei no esquife, o morto levanta. Ele é Deus. Mas essa não era a missão dele. No deserto, quando ele foi tentado, o que Satanás falou? Olha, você está com fome, Jesus. Pega essas pedras, transforma em pão. Você está faminto, são 40 dias. Ele, ó, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Satanás ofereceu o mundo. Falou, se você, ó, adorar, só faz isso, só inclina a perna direita, não precisa nem abaixar tudo, é só fazer isso daqui. Se você se prostrar, tu recebe tudo isso. Aí ele fala, olha, nada disso. Somente a Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mas Satanás não estava satisfeito. Pega ele, joga ele no pináculo e fala, agora se joga. Se joga porque lá em Salmos está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O cara sabia de Bíblia. E Jesus disse assim, olha, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Por que Jesus não transformou a pedra em pão? Por que Jesus não se jogou do pináculo? Porque essa não era a missão dele. Você entende? A missão de Cristo, qual era, João Pedro? Padecer na cruz do Calvário. Fato é que ele só viveu quantos anos? 33, perdão. A pergunta que eu ia fazer é, quanto tempo durou o ministério de Jesus? 3.
Então a missão de Cristo não tinha nada a ver com curas ou com multiplicar pães e peixes, não. A missão dele foi, na forma de homem, humilhar a si mesmo e ser obediente até a morte, e a morte de cruz. Vencer o pecado, vencer a morte e satisfazer a justiça de Deus na cruz. É interessante que Jesus Cristo falou nos evangelhos, se eu não me engano, 3 vezes seguidas sobre a sua morte. Mas é necessário que o Filho do Homem padeça nas mãos e ao terceiro dia ressuscite. E há uma cena interessante que Pedro fala assim, olha, não, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo e tudo mais. E ele fala, olha, tem razão. E é sobre essa tua palavra aí que a gente vai edificar a igreja. Show de bola. Aí Jesus começa a falar, olha, convém que o Filho do Homem suba a Jerusalém e padeça. Aí o Pedrinho, fala assim, não, Jesus, que isso? Tu vai padecer? O que Jesus fala? Arreda-te de mim, Satanás. Porque Satanás estava preocupado consigo mesmo, com as coisas deste mundo. E aí Jesus começa a anunciar a sua morte. 3 vezes, só 3 vezes. Ele fala para os seus discípulos, convém que o Filho do Homem padeça e ao terceiro dia ressurja dos mortos. Então Cristo, ele deu ênfase à sua missão. Qual era a missão dele? Padecer numa cruz e satisfazer a justiça do Pai. E aí você vai ver lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, algumas folhas mais na frente. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem é esse nós que o apóstolo Paulo está falando? Bem, obviamente, o apóstolo Paulo estava pensando nele e na igreja que estava recebendo a carta, aos romanos. Será que o apóstolo Paulo pensava nos cristãos do século 21? Será que o apóstolo Paulo pensava nos cristãos sentados no dia 19 de fevereiro de 2017, às 8 e tantas da noite, ouvindo essa palavra? Será que o apóstolo Paulo tinha noção de que nós estaríamos aqui? Não, porque logo mais à frente nós percebemos que ele declara, crendo que Cristo voltaria naquele tempo ainda. Mas então, como é que nós temos a garantia de que Cristo morreu por nós? Porque o próprio Cristo diz em João, há ovelhas que não são deste aprisco. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Simples. Ele falou de pessoas de outros lugares, culturas e épocas em que um dia ouviriam o Evangelho e seriam chamadas à salvação. E entenda o seguinte, queridos, o principal sinal que Cristo nos dá da sua vinda é que o fim virá, quando esse Evangelho for pregado a todas as nações. Vocês conseguem compreender para que Cristo veio aqui? Porque o que fez o Filho de Deus deixar a sua glória, deixar a sua coroa, o seu nome, e ser descrito como um pouco menor do que os anjos? Ser carregado no colo de uma indigna como Maria? Ser tocado pelas outras crianças? Jesus, vem cá, Jesus, vem brincar com a gente, bolinha. Imagina isso. Deus, o próprio Deus tendo que vir num útero de uma mulher. Aquele que criou o útero, ele veio. E para quê? Para morrer na cruz por pecadores. Se tem uma coisa que eu quero que você, nesta noite, sinta-se confortado, é isso. Você talvez não tenha carro, você talvez não tenha uma casa própria, não tenha um namorado ou namorada que você tanto sonha. Isso para mim é idiotice, mas tudo bem, eu estou apenas contando com você. Você está pensando em tantas outras coisas, né? Eu não tenho a faculdade, isso, aquilo, etc e tal. Mas, queridos,
Deus salva pecadores. Cristo morreu na cruz por pecadores. Você compreende isso? Você para e analisa, nossa, ele morreu. Tá, mas por quê? Porque eu ofendi a Deus. Vocês conhecem os ateus? Já ouviram falar dos ateus? Quem são os ateus, João Pedro? Pessoas que não creem em Deus. Mas para mim, para ser ateu, tem que provar que Deus não existe. Para começar, mas tudo bem. Sabe o que os ateus, eles fazem? Vivem como se Deus não existisse. Deus não existe, vou viver a minha vida, a minha lei, as minhas regras, meu corpo e tudo mais. E sabe o que muitos cristãos estão fazendo? Vivendo como se Deus não existisse. Pecamos sem lembrar que Deus é onipresente. Pensamos mal do outro sem lembrar que Cristo é onisciente. Que Deus Pai é onisciente. Que terrível, né? Adoramos aqui no domingo, falamos com nossos irmãos e durante a semana esquecemos o louvor que foi entoado. Com muito louvor, adora ao Senhor, na luta, na vitória, vou louvar e tudo mais. Aí amanhã você perde um parente. O que Deus fez comigo? Não podia fazer isso? Eu sou servo dele? Como é que ele pôde levar alguém da minha família? Amanhã você chega no trabalho e está demitido. Que isso? Eu sou servo do Senhor, dizimo, como é que pode isso? Com muito louvor. E aí? Eu sou o primeiro a fazer isso. Nossos líderes são os primeiros a fazerem isso. Pregamos, falamos, mas nós somos os primeiros, muitas das vezes, a cair e pecar e fazer aquilo que a gente tanto diz que não é para fazer. Nesta noite, você e eu precisamos sair daqui com esta mensagem cravada em nossas mentes. Deus salva pecadores. E se você é um pecador, meu irmão, sinta-se agraciado por Deus ter te salvado. Glorifica todos os dias por Deus ter tirado do lamaçal do pecado. Porque, meus irmãos, o lamaçal era aquele lamaçal. Era o lamaçal. Não tem esgoto no mundo que cheire tão mal quanto os meus pecados antes de Cristo ter me salvado. Não tem pano mais sujo do que eu, quando Cristo ainda não tinha me encontrado. Se não fosse a separação de Deus, meus irmãos, não haveria necessidade de Cristo vir e morrer pelos pecadores. Eu vou repetir. Se nós não tivéssemos separados de Deus, não precisaríamos ter tido Cristo aqui no mundo. Fechou? Captou essa mensagem? E aí, João Pedro, você disse que a missão de Cristo era morrer numa cruz. Tá, quando a missão de Cristo foi cumprida? Simples. Vamos lá para João capítulo 19, versículo 30. Confesso para vocês que é um dos textos que mais me chamam a atenção, assim, quando eu paro, eu leio, eu fico encantado. Olha o que diz em João capítulo 19, versículo 30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Vou ler para você novamente, mas uma versão até melhor da palavra está consumado. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: tetelestai. E inclinou a cabeça e entregou o Espírito. O que quer dizer, João Pedro, a palavra está consumado? De um modo simples, para você poder não sair daqui com tantas coisas na cabeça, a palavra está consumado quer dizer assim, olha, cumpri. Missão dada é missão? Não é isso que acontece no exército?
Deu a missão, tem que cumprir. Qual foi a missão de Cristo? Padecer nas mãos de Pôncio Pilatos, de acordo com o credo, e então padecer na ira do Pai, pela ira do Pai, e no final ele diz, está consumado. Depois que ele olha para os céus e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz que está com sede. E as pessoas dão o quê? Vinagre. E aí ele toma aquele vinagre e vira e diz, Pai, está cumprida a missão. Sabe o que significa isso? Eu vou te explicar. Tetelestai, que é a palavra grega que nós utilizamos para estar consumado, era um carimbo que era colocado sobre o documento da compra de um escravo quando todo o preço por aquele escravo já havia sido pago. Cristo chega lá no lugar onde nós estávamos, onde estavam todos os escravos, porque até então, sem Cristo, nós éramos escravos de quem? Do mundo, correto? Então ele chega lá, apresenta o documento, escrito está consumado, tetelestai, e o que Cristo está dizendo para o nosso antigo dono que era o pecado? Eu comprei com meu sangue. A dívida deste está paga. Pronto. É isso que quer dizer a palavra está consumado. Foi pago. O escravo foi comprado e ninguém poderá cobrar novamente o seu preço. Ninguém mais pode nos acusar dos nossos crimes. Por quê? Tetelestai. Cristo disse, eu paguei a dívida deles. Se eu fosse você, eu caía da cadeira em adoração, em glorificação, porque, meus irmãos, é sério esse negócio. Ele foi lá e comprou isso com ouro? Ele foi lá e comprou isso com o dinheiro corrente, a moeda corrente da época? Ele pegou o sangue e disse, olha, eu estou apresentando o meu sangue e eu estou comprando com o sangue precioso de um cordeiro que foi mudo ao matadouro, de um cordeiro que foi crucificado antes da fundação do mundo. Eu vou te dar um tempo para você poder glorificar a Deus. Para você refletir. Para você parar e pensar que foi séria a situação. A segunda coisa que eu quero considerar com vocês é com desrespeito à salvação. O que significa a expressão salvar? O que quer dizer, João Pedro? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com essa expressão salvar? Se a missão de Cristo era satisfazer a ira, a justiça de Deus, logo, nós somos salvos de quê? Da ira de Deus. Se a obra de Cristo era nos salvar, era padecer na cruz por causa da ira de Deus, por causa da justiça dele que foi infringido, logo eu entendo que eu sou salvo por causa da ira, eu sou salvo da ira, eu sou salvo da morte eterna. Quando a Bíblia fala de ira de Deus, é interessante que ela quer dizer de bufar as narinas. E quem aqui cresceu em fazenda? Quem aqui cresceu em fazenda? Ninguém cresceu em fazenda? Então isso é em outra igreja. A irmã Valdete cresceu em fazenda. Quando a gente lê na Bíblia essa expressão, a ira de Deus, quem esteve na fazenda vai entender isso como bufar as narinas. Por quê? Estava lá na fazenda,
passou lá pelo lugar onde os touros estão, e se eles bufarem, o que o cara diz? Corre. Ficou feio pro teu lado. É exatamente isso que acontece. O touro bufou, acabou, meu irmão. Se tu tem seguro de vida, segura nele. É exatamente isso que quer dizer a ira de Deus, é bufar as narinas. É simplesmente isso, sai de baixo, porque a coisa ficou séria. Isso vai acontecer no grande dia, no trono branco, onde nem mesmo a criação vai aguentar a ira de Deus contra aqueles que permaneceram na desobediência. Você já imaginou Deus dizer assim, haja luz e houve luz? Cresçam-se as ervas, as plantas, as árvores e cresceram. Peixes nasçam. Tudo que Ele mandou até então na natureza funcionou, meus irmãos. Sim, Senhor, vamos. Montanhas se levantem. Pássaros voem. Aí Ele fala para o homem, não coma da árvore. O homem fala, não, eu vou comer da árvore. Aí você imagina como é que vai ser aquele dia da prestação de contas. Quando ele bufar as narinas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Sorria. Põe um sorriso nos teus lábios. A boa notícia é, tetelestai. Cristo pagou uma grande dívida naquela cruz. Cristo nos salvou. Para quê? Para a gente poder viver de forma libertina? Para nós nos rendermos a Ele, louvarmos a Ele, bendizermos a Ele e vivermos totalmente para Ele. É essa a expressão do apóstolo Paulo quando ele diz, Deus salva pecadores. Cristo veio ao mundo para livrar pecadores da morte eterna. Cristo veio ao mundo para dar vida eterna, ou seja, salvar pecadores. A salvação, ela começou na conversão e ela vai terminar na glorificação desse corpo que você e eu temos. E a salvação, meus irmãos, não é perdão de pecados apenas. Salvação não é morar no céu e outras coisas mais. Não, a salvação é você compartilhar de vida com Cristo. É você ter a forma, a imagem do Filho de Deus. É você se despir do velho homem e tomar o novo homem, de acordo com Colossenses capítulo 3. Essa é a mensagem da salvação. É vida nova, é vida com Deus, é voltar para o lar. Irmãos, não tem coisa melhor do que você pesquisar a vida de homens que já morreram, mas que foram homens usados por Deus no passado e até mesmo poucos anos atrás, e você ler a biografia deles e no final, no leito de morte, muitos deles proferindo aquela expressão, eu vou voltar para casa. Da linda pátria, eu estou bem longe. E aí você para e pergunta, será que eu tenho vontade ou desejo de estar lá? Será que eu vivo para estar lá? Porque o lugar onde Deus habita não é santo? Concorda comigo? O lugar onde Deus habita é santo. Como é que um não santo se sentiria se fosse aos céus? Imagine se um não santo encontrasse nos céus Abraão, o pai da fé. Ele se sentiria constrangido, porque ele viveu a vida dele toda confiando nas boas obras, enquanto Abraão viveu por fé. Imagina o não santo
Encontrar com Enoque, que foi transladado porque andou e agradou a Deus. Que desconforto seria para ele naquele céu? Imagina um não santo entrar nos céus e encontrar Paulo, que perseguia a igreja, arrastou cristãos, matou e agora está lá. Que constrangimento. Imagina você, filho, chegar no céu e encontrar, tivesse oportunidade de ir ao céu, encontrar sua mãe santificada e você não santificado. Você não se encaixaria lá. Você não se sentiria bem porque você não faz parte. Deus, na pessoa do seu Filho, nos salvou para que nós desfrutássemos desse novo lar. Parece até uma mensagem nova, né? Você nunca deve ter ouvido falar isso. Quero caminhar para o final, fazendo algumas considerações. A primeira delas é o seguinte, entenda comigo, queridos. Quem está nos ensinando estas coisas aqui que eu acabei de dizer para vocês, é alguém que chama a si mesmo de o principal dos pecadores. Você lê isso no final. Esta é uma verdade que eu quero que todo mundo saiba. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem diz isso? Paulo, apóstolo dos gentios. E o que isso traz para nós de aplicação prática daqui por diante? Primeiro, ele sabia exatamente a condição em que ele se encontrara antes de ter encontrado Cristo. O apóstolo Paulo diversas vezes fala isso no Sinédrio. Diante das autoridades, ele fala o seguinte: olha, eu, muito zeloso, hebreus dos hebreus, fariseu, poliglota, tá? Eu sabia tudo. Sabe o que eu fiz? Eu comecei a ouvir que estavam surgindo uma seita de Jesus Cristo. Como pode um homem chegar para mim e dizer que é filho de Deus, se eu conheço a lei, e Deus não pode ter um filho? Que isso? Isso é o apóstolo Paulo falando, tá? E aí então, o apóstolo Paulo entra naquelas casas, pega as crianças e arrasta pelos cabelos. O apóstolo Paulo pega os adultos, os pais e arrasta pelos cabelos. Vem, você vai ter que negar esse Cristo. O apóstolo Paulo consentiu a morte de Estevão. Talvez ele não tenha abaixado e pegado uma pedra, mas só o fato dele estar ali e consentir aquela quantidade de pedras que estavam sendo jogadas em Estevão, já basta. Porque as vestes de Estevão foram entregues nos pés dele. Então Paulo não era qualquer coisa. Você tá acompanhando a notícia do Estado Islâmico? No dia 15 de fevereiro de 2016, nós tivemos uma notícia muito trágica. 21 cristãos cóptas egípcios foram brutalmente decapitados numa praia lá no Oriente. E o vídeo mostra eles trazendo os 21 homens, fazendo aquela fileira, e o líder dizendo: olha, esses aqui são aqueles que professam a cruz de Cristo, são a nação da cruz. E eles são jogados no chão, e as cabeças são brutalmente cortadas. É um vídeo que nos choca muito, não é verdade?
Aí você fica assim, mas João Pedro, eles são os piores inimigos do cristianismo lá. Eu vou te falar, ninguém supera Paulo. Ninguém supera Paulo. E então, ele pega cartas com as autoridades. E no caminho de Damasco, o que acontece com ele? Uma luz. Cristo diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Que isso? Eu estou perseguindo a igreja. Não, você está perseguindo a mim, porque eu sou o cabeça dela. Duro para você, Paulo, é recalcitrar contra os aguilhões. Voltando para a fazenda, todo mundo sabe que os animais são presos e, se eu não me engano, os bois ou tem algum tipo de animal, eles são presos com um tipo de ferragem que, acho que quando eles querem sair, uma coisa assim, eles dão para trás, eles batem nessa ferragem. Aqui, alguém sabe disso? Alguém sabe melhor isso? Enfim. O apóstolo Paulo, na versão que Cristo quer dizer para a gente, é o seguinte: olha, você está dando murro para trás e está se machucando, Paulo. Você está indo contra mim. Você não está indo contra a Pedro, não, você está indo contra mim, é contra Jesus Cristo que você está indo, cara. Então você está ferindo a si próprio, se machucando. E então Paulo fica 3 dias. Aí você imagina Paulo 3 dias sem comer, sem beber, pensando em tudo aquilo que ele fez, nos anos em que ele estudou, e vendo que nada daquilo era comparado com aquilo que Cristo iria revelar para ele. Sabe quem é essa pessoa que diz para Timóteo que Cristo morreu pelos pecadores? É alguém que era considerado o pior dos pecadores. Ele sabia quem ele era. Paulo tinha consciência de quem ele era. Eu te pergunto, você tem consciência de quem você é? Ou você chega diante de Deus e faz como fariseu? Não, Senhor, nada disso. Não sou como esse cara hipócrita aí, ó. Eu oro 3 vezes no dia, jejum 2 vezes por semana, dou esmola para o pobre, ajudo a senhorinha a atravessar a rua, pago as minhas contas em dia, sou honesto, meu nome não está no SPC, não está no Serasa. Ó, Senhor, eu sou o cara. Ou você é como publicano, que mal levantou a cabeça e disse: ser propício, tenha misericórdia de mim. Ah, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da verdade, Deus. Senhor, eu tento, mas eu não consigo por mim mesmo. Paulo tinha consciência de quem ele era. E a primeira coisa que nós aprendemos com ele é isso. A segunda coisa que nós precisamos entender é que, na percepção de Paulo, todos os outros pecadores são passíveis de salvação. Afinal, todos pecaram. E aqui vai uma mensagem para você nesta noite que vai evangelizar no dia 4 de março. Você vai encontrar com prostituta? Não olha para ela com desdém, não. Porque você talvez não foi um prostituto, uma prostituta. Mas se a graça de Deus foi suficiente para salvar você, pode salvar a prostituta e o prostituto. Você vai sair daqui e vai encontrar com um bandidinho na sua escola? Não, querido. Não olha para ele porque é Mauricinho ou tudo mais. Não. A graça de Deus que foi suficiente para você pode operar nele. A diferença de um verdadeiro cristão para aquele que finge ser cristão é que ele não olha para o outro com desdém. Ele não olha para o outro dizendo assim: ah, não, está perdido mesmo, vai para o inferno. Ele olha para si, como o apóstolo Paulo fez,
Fala, eu sou o pecador principal aqui. Então, se Deus operou na minha vida, pode operar na vida dele. Apresenta Cristo. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo, ele era perseguidor de igreja. Quando ele foi na igreja de Antioquia, ou quando chamaram ele para poder ir nas igrejas, Barnabé tinha que ir com ele. Porque as pessoas falaram assim, como assim? Ontem mandar matar, agora já está querendo pregar que Cristo ressuscitou dos mortos? Mas Paulo não desistiu. Paulo foi até a Roma, diante do imperador, para dizer, olha, tem salvação para você também, pecador miserável, que nem a mim. Então, a primeira aplicação que eu quero que você faça nesta noite na sua vida é a seguinte. Paulo sabia quem ele era, você e eu temos que saber quem somos. Por quê, João Pedro? Porque isso vai ajudar na segunda aplicação. Vamos olhar para os outros e vamos ver que a graça que superabundou em mim pode superabundar no outro. Você pai, você mãe que tem um filho nas drogas, você pai, você mãe que tem um marido, ou talvez, sei lá, um parente, alguma coisa, não desista. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Seja do governador do estado, do presidente da república, do primeiro-ministro, não interessa. A rainha, o plebeu, não interessa. Há salvação para todos os tipos, crianças, jovens, adultos, prostitutas, homossexuais, bandidos, mentirosos, safados, mexeriqueiros, adúlteros. Há salvação. E é essa mensagem que você e eu temos que sair e pregar a partir de hoje. A salvação. Porque é essa esperança que estão buscando aí fora. Você vai no seu trabalho amanhã e você vai encontrar pessoas que passaram o final de semana inteiro bebendo, cheirando, se prostituindo e amanhã estão buscando uma esperança de vida. E você vai apresentar o quê? Cristo salva pecadores. Quem não tem a paz que Cristo pode dar, meus irmãos, é como aquela folha seca que está prestes a cair. Quem não tem a paz que só Cristo pode dar, é alguém que faz as coisas sem prazer em fazê-las. Não encontra sentido na vida. Você olha para os jovens e diz assim, está na bebida, está no tráfico, tem que estar isso mesmo. Você não sabe as coisas que passam na cabeça do jovem. Você não sabe a tormenta que é quando ele coloca a cabeça no travesseiro e as coisas que ele viveu naquele dia passa como um filme na cabeça dele. Você não tem noção do que é uma prostituta fazer 3, 4 programas num dia. E ela no último programa ser largada numa esquina pelo cara que a possuiu, ela ficar perguntando, o que é isso? O que é isso que eu estou fazendo? Mas aí você e eu olhamos e dizemos assim, não, ela não merece. Ela escolheu. Mas o apóstolo Paulo não tinha esse pensamento. O apóstolo Paulo ele fez de tudo para ganhar as pessoas. Fez de tudo, meus irmãos. Fez de tudo. Numa prisão, ele poderia ter fugido. Mas ele disse, não, vamos cantar aqui. Pega o violão, cavaquinho, vamos lá, vamos adorar Silas. E à meia-noite estão adorando. Não sei qual é a canção. Mas pode ser a canção do Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E de repente as prisões começam a se abrirem. Um terremoto e aquele povo fica, meu Deus, sabe o que está acontecendo? E o carcereiro, peraí que eu vou me matar, calma, acabou para mim. Ele fala, não!
Estamos todos aqui, fica tranquilo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Meus irmãos, você já parou para perguntar como ele chegou àquela conclusão? Ele ouvia Paulo e Silas conversar na prisão, meus irmãos. E ele então pergunta, vem cá, o que eu preciso fazer para ser salvo? O que Paulo diz? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Vamos para a segunda aplicação. E nós? Como temos visto a nós mesmos diante de tão grande salvação? Foca em mim. Sai lá fora e olha para o céu. Olha as estrelas. Elas não estão lá? Pelo menos aqui você não vai conseguir ver muitas porque há muita iluminação. Mas vá para uma montanha, sem iluminação nenhuma. Olha para o céu. O que você vai ver, Guaraci? Estrelas. Muito, mas muito brilhantes. Coisa bonita de se ver. Eu fui a Minas Gerais, lá no interior, e fiquei assim maravilhado. Aquele breu, e você olha para o céu, tá lá, gente, uma estrela do lado da outra, aquela coisa, aquela multidão de estrelas. Você vai acordar amanhã, vai lá fora e olha para o céu, as estrelas vão estar lá? Você vai conseguir ver as estrelas? Por quê? Porque não há uma escuridão por trás dela. Entenda uma coisa, queridos. A graça de Deus só vai ser suficiente para nós quando nós colocarmos esta graça no pano de fundo a nossa pecaminosidade. Sabe por que as pessoas não se convertem? Eu vou te dar um segredo. Sabe por que as pessoas não se convertem aí fora? Ah, João Pedro, você crê na predestinação? Não, não é nada disso. Sabe como é que nós pregamos o evangelho lá fora? Deus tem uma bênção na sua vida. Olha, Jesus te ama. Não é assim que a gente tem que pregar o evangelho. Porque se a gente começar a pregar o evangelho dessa forma, as pessoas vão ver que Deus, que Jesus, é apenas mais uma coisinha. Não, peraí, eu estou com esse botão aqui, deixa eu acrescentar Jesus. Calma aí. Está faltando Jesus. Não, na minha lista aqui está faltando Jesus. Espera aí que eu vou colocar Jesus. Mas se você chegar perto da pessoa, e como Jesus Cristo fez com a mulher samaritana, dizer que ela tem pecado e o pecado dela leva à separação eterna de Deus, quando você vier com a mensagem de boas novas, ela vai dizer assim, nossa, como eu preciso desse Jesus, como eu quero, como eu amo agora. Por quê? Porque Cristo não será mais uma coisa, Cristo será tudo que ela vai possuir naquele momento. Você que está preocupado com igreja cheia, você que está preocupado com problemas de evangelismo, eu vou te dar um segredo. Não evangeliza amassageando o ego de ninguém. Por quê? Porque quando ela vier aqui na frente, ela não vai vir consciente de quem ela era. Ela vai vir achando que se ela aceitar a Cristo, fazer boas obras, dar ao pobre o que necessita e continuar vivendo como Allan Kardec disse, ela vai alcançar o céu. Mas prega a ela que ela é pecadora. Mostra para ela que ela quebrou os 10 mandamentos. Mostra para ela que quando ela deita, quando ela dorme, quando ela acorda, o que ela só sabe fazer é pensar em pecar. Mostra para ela que as obras que ela faz é como um pano de menstruação, sujo mesmo diante de Deus. Pega pesado com ela, que ela vai ficar assustada. E quando ela começar a entender isso, você vem dizendo, olha, mas Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Ela vai dizer assim, eu quero esse Deus, eu vou ansiar por esse Deus, eu vou buscar esse Deus todos os dias da minha vida. Terceira coisa que eu quero que a gente aplique na nossa vida é que essa verdade que você e eu acabamos de ouvir, ela é universal e ela deve ser levada a todas as nações. Você quer um outro segredo para evangelismo? Hoje eu estou bom de segredo. Hoje eu estou um fofoqueiro, né? Você quer um outro segredo para evangelismo? John Stott,
um grande pastor, tadinho, se foi muito pouco tempo, ele fala o seguinte: evangelizar é um mendigo falar para outro mendigo onde está a comida. Você captou? Eu vou desenhar para você. Evangelizar é o João Pedro depravado, merecedor do inferno, da ira de Deus, chegar para outro depravado, merecedor da ira de Deus, merecedor do inferno, e dizer assim: olha, eu encontrei a vida eterna. Isso é evangelizar. Isso é discipular. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Qual é o segredo do evangelismo? Você encontrou vida eterna? Leva a vida eterna para outros. Você encontrou esperança? Leva a esperança para outros. Irmãos, temos que acordar. Porque vem um dia, ou melhor, esse dia já se aproxima, em que nem as montanhas vão ficar de pé. Nenhum só grão diante de Deus. Você talvez espera ouvir aquelas coisas gostosas, não é? Para você sair daqui e viver a segunda-feira. Olha, porque eu vou ser vitorioso. Olha, porque Deus tem uma porta para mim. Meus irmãos, eu não consigo fazer isso, eu não consigo mentir para vocês. Não foi assim que eu fui salvo. Eu vou a muitas igrejas, irmãos. Eu participo de uma sociedade missionária, a gente sabe o que está sendo passado aí no mercado. Você sabe qual foi a última agora? Sangue de apóstolo Valdomiro para curar as pessoas. E sabe qual é a mais nova agora? O cara anda de segurança, meus irmãos. Porque quem quiser passar a faca, vai ter que passar a faca nos seguranças para depois passar a faca nele. E as igrejas estão lotadas. 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 E sabe qual é a mensagem? Deus vai curar, Deus vai fazer, decreta isso, fala isso e diga isso. E aí no dia seguinte, perde o emprego. No dia seguinte, perde o filho. No dia seguinte, está totalmente lascado, meus irmãos. E aí vai olhar para trás e vai chamar quem de safado e mentiroso? A Deus? Também. Mas principalmente o pastor que pregou isso. Agora, se eu prego que a vida eterna é tudo que você tem que ter, você diz assim: ah, João Pedro, não, me dá um sorvete, fica tudo kit. Não, queridos. Não. Beba desta fonte de água viva que jorra nesta noite. Se afogue nesse oceano de graça que está diante de nós. Mergulha mesmo, irmãos, de cabeça nisso. Que isso faça diferença na minha e na tua vida. Qual é a última aplicação, João, para você poder parar de falar? A última aplicação é: o processo de salvação, ele deve ser evidente nas nossas vidas. Falar de salvação, sem ter passado pela experiência do novo nascimento, irmãos, é falar de forma intelectual daquilo que não se tem conhecimento algum, daquilo que não se tem prática nenhuma. Então se pergunta nesta noite: Deus salva pecadores,
Eu sou pecador, Deus me salvou? Se sim, passo para a próxima pergunta. E agora, o que eu faço? Prego o Evangelho. E depois, vivo da mesma maneira que eu tenho pregado. Porque o que o João Pedro vai falar com vocês aqui nesta noite, estas 1 hora que você ficou comigo aqui, não vai valer de nada se amanhã você me encontrar no primeiro bar da esquina, bebendo e tomando todas. Se pregamos e não vivemos, somos mais ateístas, mais incrédulos que os próprios ímpios. Eu fico me perguntando como as pessoas veem a igreja Rema. Já parou para perguntar isso? Como as pessoas passam aqui e veem a igreja Rema? Será que é a igreja daqueles que amam uns aos outros? Daqueles que se importam com as necessidades uns dos outros? Ou é a igreja que joga todo mundo para fora? Entrou, não entrou no grupinho da panelinha, joga para fora. Irmãos, preste atenção. Deus salva pecadores. Não sou melhor que vocês, vocês não são melhores que eu. Se compreendemos isto, podemos dar os braços e seguir juntos para a cidade celestial. Mas se você ainda não entendeu isso, procure entender. Porque aqui neste lugar, só vive, só fica de pé quem está pronto para perder a vida e achá-la com Cristo. Porque se você quer ganhar a sua vida, você vai perder. Mas se você quer entrar para o bonde dos radicais, perca a sua vida aqui para achar com Cristo lá. Porque eu quero finalizar com um versículo dizendo: ora ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. E eu agradeço a minha oportunidade.